Muito bem-vindo, muito bem-vindo. Hoje, 23 de dezembro de 2020, 21 horas. E nós estamos aqui, ó, mantendo a consistência para trazer para você sempre um conteúdo de valor para levar você ao sucesso em alta performance. E sempre antes da gente começar a dar o conteúdo de hoje, que será as atribuições da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, nós temos os nossos recadinhos. Você está aí no Facebook? Dá um curtir aí para o algoritmo do Facebook entender que esse conteúdo é relevante. Você está aí no YouTube? Dá um like para a gente também pelo mesmo motivo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é muito relevante para vocês e para as pessoas que precisam aprender um pouco mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E hoje, além de nós falarmos, obviamente, da Lei Geral de Proteção de Dados, nós vamos falar especificamente da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Por quê? Eu e o Davis Alves, o presidente da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, estivemos numa reunião fechada online durante 2 dias. Foram 2 períodos de 4 horas que nós tivemos o privilégio de estar com os diretores da ANPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E eu tenho algumas novidades para contar aqui para vocês, mas antes disso eu preciso explicar para quem ainda não entende o que é a Autoridade Nacional e por que ela foi desenhada dentro da LGPD, né? Instituída dentro da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, já deixa seu like, deixa sua curtida e vamos partir para o nosso conteúdo. Se você tiver alguma dúvida, eu vou deixar aqui contato@saptreinamentos.com.br, que é o e-mail que você pode enviar alguma dúvida ou conversar comigo, tá bom? E vamos partir direto para o nosso conteúdo. Vamos lá. Como eu falei, a ANPD ela foi instituída pelo artigo 55-A ou 55A da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ela é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, nós chamamos de ANPD, que é a abreviação, né, desse nome, que é muito grande. Então, quando eu falar ANPD, leia-se Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela foi instituída, então, pelo artigo 55A da Lei Geral de Proteção de Dados. E ela tem uma infinidade de atribuições, ou seja, de obrigações que ela precisa cumprir de acordo com a lei. Antes de eu falar para vocês sobre as atribuições que a LGPD deu para a ANPD, eu preciso explicar para vocês rapidinho a diferença entre o direito civil e o direito administrativo. É muito importante vocês saberem essa diferença. Para nós que somos civis, tudo que a lei não proíbe é permitido. Então, se a lei não me proíbe fazer determinada coisa, eu posso fazer tranquilamente. Para os órgãos públicos, para as autoridades, para todo mundo que exerce alguma função pública, entra no direito administrativo e é o contrário. De acordo com o direito administrativo, cada um dos entes ou dos órgãos, e no caso aqui da autoridade, ela só pode fazer o que a lei lhe permite. Então, se a lei não diz, ela não pode fazer. Temos lá as exceções, que são ali as decisões que eles podem tomar, que são atos discricionários, mas até os atos discricionários eles têm que estar ditos que na lei existem esses atos discricionários. E aqui a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela está abaixo então do direito administrativo, ela só pode fazer aquilo que a lei que a criou determina. Então, dada essa introdução, vamos ver o que a LGPD deu de atribuições, então, para a ANPD. Olha só, primeiro vamos falar da formação, né, da ANPD. A ANPD ela é formada por uma diretoria, que ela foi nomeada pelo presidente Jair Bolsonaro após uma sabatina lá no Senado Federal. Então, o Jair Bolsonaro indicou os nomes, esses nomes foram sabatinados pelo Senado e a partir desse momento que eles foram aprovados pelo Senado, o Jair Bolsonaro pôde, então, como presidente da República, nomeá-los oficialmente para que eles pudessem tomar posse daquele cargo na diretoria. Então, nós temos ali os diretores, o presidente e os diretores, são 5 pessoas que estão ali. Vamos lá.
E qual que é, além da diretoria, qual é a formação da NPD? Existe uma assessoria jurídica, uma ouvidoria e uma corregedoria. Além disso, também tem lá os cargos, né, administrativos que dão o suporte para a NPD. Mas, gente, vamos combinar que todos os CNPJs do Brasil, todos os órgãos públicos do Brasil, só de CNPJs ativos são mais de 21 milhões de CNPJs ativos no Brasil hoje. Todos eles precisam se adequar à LGPD. Então, você imagina o tamanho que esse órgão deveria ter para que ele possa fiscalizar de uma forma que a sociedade entenda que seja suficiente para dar conta de mais de 21 milhões de CNPJs ativos hoje. E todos os dados pessoais de mais de 210 milhões de brasileiros também são protegidos pela lei geral, que deve ser fiscalizada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, olha só, um órgão tão pequeno, literalmente minúsculo, como ele vai fiscalizar tantas coisas? Já dizemos de cara que não vai ser fácil, aliás, vai ser impossível, mas eles vão começar de algum ponto. E qual é esse ponto? Ainda não sabemos. Mas nós sabemos que as diretrizes do Plano Nacional de Proteção de Dados Pessoais vai ser feito pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, a primeira coisa que eles precisam fazer é elaborar esse plano nacional de proteção de dados pessoais e elaborar essas diretrizes. E essas diretrizes, elas têm que obedecer a critérios. Então, ele tem que dar liberdade ao titular dos dados pessoais, garantir a privacidade dos titulares desses dados pessoais, o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Olha só, além disso, a NPD, ela tem milhões de atribuições, milhões não, que isso é exagerado, né? Muitas atribuições. Ela vai precisar da ajuda de cada setor da sociedade. Então, se você é do setor civil, você é do setor militar, você é um órgão público, você faz parte de algum órgão de classe, por exemplo, quando eu disse que nós tivemos essa reunião com os diretores da NPD, eu não estou dizendo que eu, Silvia, não, é a Frente Parlamentar para a Segurança Jurídica da LGPD. Ela é composta por associações e entidades que representam 70% do PIB nacional. É muita gente ali. E a ANPPD, que é a Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, estava ali, justamente representando os profissionais de proteção e privacidade de dados, sim, porque nós ficamos preocupados, porque quem é esse profissional? Ele é o encarregado de proteção de dados. Ele é o DPO, o Data Protection Officer, é ele que vai estar fazendo a comunicação entre o titular do dado e a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, nós estamos ali representando essa categoria, e a categoria precisa de tecnicidade dentro da Autoridade Nacional. Isso nos preocupa. Nós precisamos que haja uma parte jurídica, já existe uma assessoria jurídica no órgão, mas nós também precisamos de técnicos em segurança da informação, em cibersegurança, em governança, em tecnologia da informação, em segurança da informação. A parte técnica, o pessoal de tecnologia da informação precisa estar dentro da ANPD também. Vamos lá? Então, voltando aqui, tudo isso que eu estou dizendo aqui são as coisas que envolvem, são os stakeholders que envolvem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas quais são, literalmente, as atribuições, as obrigações que ela precisa fazer? Primeiro, é bem importante dizer que 30%, é isso mesmo que você ouviu, 30% da Lei Geral de Proteção de Dados precisa ou depende de alguma regulamentação. E quem é que vai fazer a regulamentação de cada um desses itens, de cada inciso, de cada parágrafo, de cada artigo da Lei Geral de Proteção de Dados? É a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, veja como é importante a atuação.
Porque a lei ela foi feita muito ampla e na própria lei fala: este artigo depende de regulamentação, este inciso depende de regulamentação. A autoridade nacional falará as diretrizes sobre esse parágrafo, por exemplo. Então, a autoridade nacional ela está num primeiro momento se debruçando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, e foi isso que os diretores nos falaram nessas 2 reuniões que nós tivemos com eles, se debruçando para entender a regulamentação que a LGPD depende deles especificamente para fazer. Então, um primeiro passo que eles precisam fazer é regulamentar a LGPD. Uma lei, para que ela possa entrar em vigor plena, completa, ela sempre depende de uma regulamentação e cabe à ANPD fazer essa regulamentação de 30% da nossa LGPD. Então, se hoje você ouvir alguém dizer assim, a minha empresa está adequada à LGPD, você pode falar para ele assim, olha, ela pode estar em parte adequada à LGPD, mas não 100%, porque nem a LGPD está 100% pronta. 30% dela ainda depende de regulamentação pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então vamos lá, ela tem que elaborar então essas diretrizes da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e de Privacidade, como eu já falei, obedecendo ali a liberdade, a privacidade e o livre desenvolvimento da pessoa natural. Eles também têm que promover, e isso é muito importante, olha só, promover na população o conhecimento das normas e das políticas públicas de proteção de dados pessoais nas medidas de segurança. Isso quer dizer nada mais, nada menos do que o aculturamento. O que é aculturamento, Silvia? É a população, as empresas, cada pessoa como tem conhecimento hoje dos seus direitos, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, os consumidores hoje já têm ciência dos direitos deles, eles sabem que eles podem trocar uma mercadoria comprada online em 7 dias, eles sabem quando eles podem trocar uma mercadoria com problema, eles sabem os prazos, tudo isso de tanto que foi, o PROCON foi o órgão ali que ficou disseminando esse aculturamento das leis dos consumidores na mídias, nas revistas, na internet, nas redes sociais, enfim. Esse papel na Lei Geral de Proteção de Dados cabe à ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, é a ANPD que tem que promover esse aculturamento. Hoje, quando você vai em uma loja e te pedem os seus dados pessoais em troca de um desconto, outro dia eu fui em uma loja esportiva, aliás, é sempre a mesma que eu vou, a menina me pediu, eu falei, não, eu não quero dar. Ela falou, não, se você me der, você tem desconto nas próximas compras. Eu falei, eu não quero, muito obrigada. Eu não quis entrar porque estava uma fila, época de Natal, eu não quis entrar no mérito com ela. E ela virou e falou, mas se você me der, você ainda pode avaliar o atendimento de cada uma das pessoas que atenderam você na loja. Eu falei para ela, moça, eu não quero dar. E ela entendeu que era sério e parou de insistir. Mas você percebe que ela insistiu por 3 vezes. Ela não conhece. Esse aculturamento dentro das empresas, dentro dos próprios titulares, eles precisam ser feitos pela NPD. Esse aculturamento de todos os brasileiros, todos nós que somos titulares de proteção, titulares de dados pessoais, nós temos que saber quais são os nossos direitos. E esse papel de ensinar, literalmente ensinar a população, de repente redigir aí uma cartilha para explicar quais são os direitos e os deveres, né, das empresas e das pessoas naturais, cabe à ANPD. Ela tem que estimular a adoção de padrões de serviços e produtos que facilitem o exercício do controle dos titulares de dados sobre os seus dados pessoais, que deverão levar em consideração as especificidades das atividades dos responsáveis, ou seja, dos controladores. Então, ela tem que fazer uma adoção desses padrões, ela tem que criar políticas. Como é que vai ser exercido o controle de segurança desses dados pessoais? Então, aqui já é criação de políticas de controle de segurança. É outra atribuição
da ANPD? Ela tem que promover ações de cooperação com as autoridades de proteção de dados pessoais de outros países. E se você olhar hoje o meu Instagram, hoje, dia 23 de dezembro, eu fiz um post lá dizendo qual é a legislação dos países que já têm legislação de privacidade e proteção de dados. Então, eu coloquei Japão, Austrália, Malásia, França, Europa toda, enfim, Argentina, Canadá, tem México, tem vários lá. Eu coloquei todos os nomes das leis de proteção e privacidade de dados já ao redor do mundo. E cada uma dessas leis chama uma autoridade local para que possa fiscalizá-la. E é com essa autoridade de todos esses países que já estão se adequando à necessidade de proteção de dados pessoais internacionais é que a nossa ANPD precisa promover ações de cooperação com essas entidades fiscalizadoras internacionais também. Olha só outra atribuição da nossa ANPD: promover e editar regulamentos e procedimentos sobre a proteção de dados pessoais e privacidade, bem como relatórios de impacto à proteção dos dados pessoais em casos em que o tratamento representar alto risco de garantia aos princípios gerais de proteção de dados pessoais que estão na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ela tem que regulamentar, tem que criar procedimentos, isso é governança. Ela tem também que pedir relatórios de impacto quando a segurança dos dados estão correndo risco e tiver alto risco de vazamento ou riscos na segurança do tratamento desses dados. Ela também tem outras, olha, tenho 2 páginas aqui de atribuições que eu anotei para trazer tudo para vocês. Olha só, elas precisam também ouvir os agentes de tratamento e a sociedade em matérias de interesse relevante e prestar contas sobre as suas atividades e planejamento. O que seria ouvir? Eu, como titular dos meus dados pessoais, eu posso fazer uma denúncia. Se você entrar hoje na página da npd.gov.br, tem lá um lugar que você pode fazer uma denúncia contra um órgão. Se você tentou exercer direitos sobre os seus dados, por exemplo, você entrou lá no site de um determinado e-commerce ou de um determinado site que você entregou seus dados em uma padaria, em um salão de cabeleireiro, em uma farmácia, e você quer a exclusão daqueles dados e você entrou naquele site e lá não tem informação nenhuma sobre política de privacidade. Lá não tem o nome do encarregado de proteção de dados, que é obrigatório por lei a partir de 18 de setembro de 2020, e você quer pedir essa exclusão e você não tem como. Então você pode entrar na denúncia e falar: olha, entrei no site tal, eu deixei os meus dados lá e lá não tem o encarregado, o site não informa as políticas, eu preciso da exclusão dos meus dados e não tem contato com eles sobre esse assunto. Você pode já fazer essa denúncia, por exemplo, e aí a autoridade ela vai se comunicar com você, titular, e vai se comunicar com a empresa também. Você, empresa que não adequou o seu site e as suas políticas de privacidade, corre, porque a autoridade nacional pode receber denúncias contra a sua empresa. E como eu já falei em outras lives, isso pode manchar o seu branding, a sua autoridade, como as pessoas olham para a sua marca. Elas não vão mais olhar para a sua marca, uma marca que você construiu, uma autoridade, que quando as pessoas olham, elas têm orgulho, elas têm confiança. Essa confiança pode ir por água abaixo, assim como a reputação da sua empresa, porque você não está cumprindo a Lei Geral de Proteção de Dados e no seu site não tem as políticas de privacidade e muito menos o contato do seu encarregado de proteção de dados, que é o item obrigatório de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a ANPD ela tem que fazer essa comunicação entre o titular, ela e o titular, entre ela e a empresa que foi denunciada ou está sendo fiscalizada. Vamos lá. Ela tem que editar normas e orientações e procedimentos simplificados. Isso é muito legal. Procedimentos simplificados. Nada de burocracia, tem que ser tudo muito simples para que as pessoas possam exercer o seu direito, os seus direitos, né? Diferenciados, inclusive quanto a prazos e também para as micro e pequenas empresas poderem se adequar
né? As inovações da LGPD. Eu tô aqui lendo, tá? É muita coisa, eu tô lendo aqui. Ela também tem que deliberar na esfera administrativa, lá em caráter terminativo, hein? Sobre a interpretação da LGPD e as suas competências e também em casos omissos. Então, a palavra da NPD é a palavra final. A gente sabe que a palavra final sempre acaba indo para o judiciário, mas na esfera administrativa, a palavra final é da NPD. Então, ela tem que se articular com as autoridades reguladoras públicas para exercer sua competência em setores específicos de atividade econômica e governamental sujeitas à regulação. Ou seja, ela precisa conversar, ela se articular com os órgãos, com as três esferas, né, no poder executivo, legislativo e judiciário, no governo federal, estadual e municipal, ela tem que se articular com eles para fazer toda a cobertura dos órgãos do governo e também as entidades privadas. Como eu falei, são mais de 21 milhões de CNPJs ativos hoje no Brasil. Ela tem que implementar mecanismos simplificados, de novo, hein? Simplicidade, coisas simples de nós podermos implantar, inclusive por meio eletrônico, para registro das reclamações sobre o tratamento de dados pessoais. E esse item ela já cumpriu. Como eu falei, entra lá, anpd.gov.br, lá embaixo rola a página, depois das notícias vai ter lá do lado esquerdo denúncias. Você clica ali, você pode fazer uma denúncia, tá bom? Ela também pode, de acordo com o artigo 10, parágrafo 3º da LGPD, ou da Lei Geral de Proteção de Dados, solicitar relatórios às empresas sobre como os dados estão sendo tratados, tá bom? Ela também vai emitir pareceres e opiniões técnicas quando questionada sobre algum tema relacionado à proteção de dados pessoais. O principal atributo, a atribuição da NPD é fiscalizar. Então, ela tem um papel de fiscalizadora, o papel de fiscalizar se as empresas estão cumprindo a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela tem que fazer auditorias para verificação de aspectos discriminatórios no tratamento de dados pessoais. Imagina se os seus dados pessoais estão sendo tratados de modo discriminatório. Existe uma lista lá de pessoas que podem ser chamadas para, de repente, uma entrevista de empregos e ali tem algum dado sensível, separando você por raça, separando você por credo religioso, separando você por idade, separando você por ideologia política, para que pessoas com determinadas características não sejam chamadas em primeiro lugar, por exemplo, tá? Isso é ato discriminatório no tratamento dos dados pessoais. E se isso acontecer, ela pode pedir relatório e fazer auditoria para ver se não está tendo discriminação no tratamento dos dados pessoais. Isso é muito legal. Ela também precisa dispor, olha que coisa mais incrível, dispor sobre a forma de publicidade das operações de tratamento de dados. Como é isso, Silvia? Sim, quando eu entrego o meu dado pessoal para uma empresa qualquer, ela precisa ter a publicidade de como esses dados estão sendo tratados, usados, armazenados e eventualmente descartados. Se eles estão sendo armazenados dentro do território nacional ou fora, por exemplo, empresas, né, empresas que contratam data centers que são internacionais, como a Amazon, que é a AWS, como o Google, como tantas outras, a própria IBM, que são data centers que estão em todas as partes do mundo. Ela sabe se o dado está no Brasil ou está num data center fora? Ela tem essa informação, ela precisa fazer a publicidade disso, ela precisa explicar, olha, os seus dados estão guardados em um data center internacional. Ferramentas de e-mail marketing, onde você coloca lá o seu e-mail para receber as newsletters, para receber promoções, informações. Esses e-mails estão sendo guardados em data centers, em ferramentas de e-mail marketing com data centers no Brasil ou fora do Brasil? Isso tudo tem que estar escrito nas políticas de privacidade de cada site da internet e
Como eu sempre falo, os dados que são protegidos não são só os dados virtuais, não é só no mundo cibernético, no mundo da internet, não. Cada folha de papel que tiver um dado pessoal dentro da empresa é protegido pela LGPD. E como estão sendo tratados esses dados? Eles estão armazenados? Onde estão armazenados? Esse local de armazenamento, ele é bem acondicionado ou ele está sujeito a intempéries? Gente, é uma coisa tão maluca. Eu vou contar uma coisa para vocês agora que vocês vão ficar chocados. Vocês sabiam que o Arquivo Geral do Tribunal de Justiça de São Paulo fica em um bairro que chama Vila Leopoldina, que inunda? Milhares, milhões de dados pessoais estão armazenados em um galpão que inunda. E eu lembro quando a maioria dos processos ainda eram físicos, inclusive quando eu trabalhei no Tribunal de Justiça como escrevente, eu era escrevente da 17ª Vara Civil do Fórum Central de São Paulo, nós recebíamos os processos que eram pedidos, os desarquivamentos, nós recebíamos o processo com plástico e com luvas, para a gente poder pôr a luva para manusear aquele processo, porque ele tinha sofrido um processo de enchente. E ele podia estar contaminado com fezes de ratos e você podia pegar leptospirose. Olha que coisa louca. O fórum da cidade de Caieiras, Franco da Rocha. Eu confundo as duas cidades, elas são vizinhas, eu confundo. O fórum da comarca de Franco da Rocha, cada vez que inunda o centro da cidade, o fórum fica embaixo d'água. Os processos todos ficam embaixo d'água, a mesma situação da Leopoldina. Milhares de dados pessoais estão ali sendo tratados de modo displicente. Aquilo inunda e se perdem. E sabe-se lá Deus como eles são recuperados. Olha como é sério, são órgãos do governo que eu estou falando, especificamente do Poder Judiciário, do Estado de São Paulo. Esse eu tenho bem conhecimento, que eu sou advogada aqui em São Paulo. Então, olha como é sério. Então, ele tem que dispor como que é a publicidade, como é que esses dados vão ser tratados, não só na esfera da internet ou da cyber, né, da vida virtual, mas também lá no campo de batalha, no papel que pegou fogo, de repente, em um lugar que pegou fogo, ou que de repente se perdeu, ou que de repente sofreu uma enchente e perderam aqueles dados. Então, ela tem que dispor sobre a forma de publicidade, de como cada órgão e cada CNPJ vai tratar os nossos dados pessoais. Só que eu já trouxe uma problemática bem grande que a ANPD vai ter que ver como é que os tribunais estão tratando os processos. Será que teve algum problema ali, se perdeu? Olha como é sério, não é mesmo? Solicitar informações específicas de dados e seus tratamentos de órgãos públicos. Acabei de dar aqui um exemplo muito sério de órgãos públicos que não tratam com seriedade dados pessoais que estão em processos judiciais. Autorizar a transferência de dados internacionais. Eu quero solicitar que os meus dados pessoais sejam através da minha empresa. A minha empresa ela é uma multinacional, por exemplo. Eu preciso autorizar que os dados pessoais que eu coletei, eles vão ser remetidos para o exterior. Eu preciso de uma autorização da ANPD. Aprovar cláusulas padrões contratuais e normas corporativas globais. Tá? Olha como é interessante. Então, ela tem que aprovar essas cláusulas corporativas globais, esses contratos padrões globais. Ela tem que aprovar selos, ela tem que aprovar certificados, ela tem que aprovar códigos de condutas que envolvam dados pessoais de brasileiros. Ela poderá, e isso ela poderá, ela não deverá, então é facultativo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados designar certificações.
Ela pode exigir certificações, por exemplo, do encarregado de proteção de dados, para saber se ele tem um certificado, ele sabe realmente fazer aquele ofício. Ela pode exigir certificados, por exemplo, de padrões aí de empresas, por exemplo, exigir um padrão ISO, por exemplo, né? Olha, essa empresa tem que se adequar ao padrão ISO de tratamento de dados, ISO 27001, por exemplo, na segurança da informação. Ela pode determinar ao controlador que forneça relatórios de impacto quando se verificar que os dados pessoais daquela empresa estão realmente inseguros ou com uma segurança não muito adequada. Ela vai querer relatórios de impacto e a empresa terá um prazo dentro da regulamentação que eu já falei para vocês para informar quais são esses impactos na segurança dos dados pessoais que eles são controladores. Ela também pode dispor sobre a portabilidade de dados pessoais. E aí a gente entra naquela esfera de portabilidade de saúde, de portabilidade como fala, das operadoras de telefonia, celulares e fixas, da portabilidade de TVs por assinatura, da portabilidade de tantos serviços que nós podemos fazer portabilidade no Brasil hoje. Então, ela pode dispor sobre essa portabilidade. E aí eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo. Outro dia eu fui contactado por uma empresa de telefonia celular que eu já fui cliente. E a menina me falou assim: olha, como você já foi nossa cliente, nós temos uma proposta para te fazer. Nós queremos que você traga o seu número de volta para cá, porque nós temos isso de vantagens. Eu falei para ela: então tá bom. Essa ligação está sendo gravada? Ela falou sim. Eu falei: então eu quero deixar registrado aqui, como titular dos meus dados pessoais, que eu quero a exclusão e a destruição dos meus dados e o descarte de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu espero que você encaminhe essa gravação para o seu superior, para o encarregado de proteção de dados da sua empresa, porque eu não dou mais o meu consentimento para vocês entrarem em contato comigo sob pena de denúncia na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eu quero que vocês destruam, excluam, descartem os meus dados da sua base de dados, que eu não tenho interesse nenhum em ser cliente de vocês, novamente. Ela agradeceu e desligou. Não entendeu nada que eu falei, provavelmente, mas eu deixei gravado, registrado, que eles não têm mais o consentimento para entrar em contato comigo e que eu quero a exclusão dos meus dados da base de dados daquela operadora, que eu não tive uma boa experiência como cliente e usuária, tá bom? Então, olha só, eles podem dispor sobre essa portabilidade. Quando saiu daquela empresa, a empresa tem que excluir, o cliente titular que tem que pedir essa exclusão. Como que vai ser a política de portabilidade a partir de agora? Porque, pelo jeito, eles guardavam nossos dados quando a gente pede portabilidade. Deveria mandar tudo para lá, mas eles guardam essa base de dados. E a NPD tem que dispor sobre esse assunto também. E criar padrões técnicos mínimos de medidas de segurança. Gente, não é só colocar um firewall e um antivírus. Você precisa de alguém, o encarregado de proteção de dados, que tenha conhecimento de segurança da informação, que tenha o conhecimento em cybersecurity ou cibersegurança, para que nós sabemos não existe um sistema 100% seguro, é impossível. Se até a NASA, se até o Pentágono, se até na época o e-mail da Hillary Clinton foi invadido, você acha que a sua empresa, aqui no Brasil, com o nosso padrão brasileiro de ser, que não se preocupa muito, que só tranca a porta depois que o ladrão entrou, você acha que o teu sistema da tua empresa está 100% seguro? Ou você que já é uma empresa mais robusta, que já cuida da segurança dos dados, né? Segurança, da cibersegurança da sua empresa, você tem certeza de como está sendo feito isso hoje? Então é muito importante que você tome muito cuidado com a segurança dos dados pessoais a partir de agora,
com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados e com a atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Algumas lives atrás eu falei assim, olha, a Autoridade Nacional ainda não existe, já tem uma diretoria indicada, mas não tomou posse, não se sabe o prédio, o local onde eles vão estar fisicamente. Hoje, 23 de dezembro de 2020, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é uma realidade e nós pudemos estar ali com o presidente Valdemar, com o diretor Joacil, com a Miriam, com a diretoria da NPD, conversando com eles, e eles entenderam o que a frente jurídica para a segurança, né, da Lei Geral de Proteção de Dados quis colocar ali. Cada uma das entidades trouxe as suas dores, as suas preocupações, preocupação com o sistema legado, preocupação com o físico, né? com os dados físicos, com os dados que estão na internet. Cada uma tem uma preocupação, bancos de dados gigantescos, que partes estão no exterior, partes estão no Brasil. Cada entidade trouxe ali a sua preocupação e nós pudemos ver que a autoridade nacional, ela pediu uma parceria. Então, num primeiro momento, eu não quero que você tome essa minha fala como uma fala de quem fala assim, ih, nem vou me preocupar com isso, que eles não vão me multar agora. Calma, eles vão primeiro trazer a regulamentação, trazer as diretrizes que todos devem seguir, desde a micro até as grandes empresas, quais são as diretrizes, as políticas. Eles vão regulamentar toda a Lei Geral de Proteção de Dados, vai ouvir a sociedade, todas as empresas que estavam ali representadas, como eles mesmos disseram, 70% do PIB nacional estava naquela sala virtual em reunião com eles, durante mais de 8 horas, trazendo todos os problemas que a Lei Geral de Proteção de Dados está trazendo, todo o anseio que eles esperam de atuação da Autoridade de Proteção de Dados, o medo das multas, porque as multas, gente, elas podem chegar a 50 milhões de reais ou 2% do faturamento anual da empresa. É um valor muito alto. Lá no GDPR, na lei europeia, as multas estão chegando a valores altíssimos. Aqui no Brasil, nós já temos o portal das violações lá na NPPD, na autoridade, agora eu confundi, na Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, coloca lá anppd.org/violações, lá você vai ter todas as violações, as decisões administrativas e do judiciário com relação a multas que já saíram por conta de vazamento de dados pessoais. Temos multas de R$500 mil, multas de R$1 milhão, são multas grandes que já estão acontecendo. A ANPD não pode multar até agosto de 2021 por decisão de lei, mas o Legislativo, o Judiciário, o PROCON, o Ministério Público estão atuantes. Gente, 500 mil, 1 milhão são multas altas, ainda mais para nosso cenário atual, saindo de uma pandemia, talvez entrando numa segunda onda, com as empresas se virando nos 30 para conseguir pagar todos os funcionários, arcar com todas as suas despesas, né? Conseguir pagar todos os fornecedores e ter um movimento de caixa que lhes dê lucro. Imagina, entra uma multa de R$1 milhão. Realmente ninguém quer isso, então você precisa estudar a Lei Geral de Proteção de Dados, você precisa ter alguém dentro da sua empresa, o encarregado de proteção de dados, que vai realmente trazer para a tua empresa a segurança de que você está cumprindo. Gente, já falei, não existe um sistema 100% seguro, mas se você for questionado, se houver vazamento de dados, se houver aí um ataque hacker, vazamentos dentro da sua empresa, e o profissional encarregado de proteção de dados ou de PO mostrar para a autoridade que a LGPD estava sendo cumprida, que todas as medidas estavam sendo feitas, os protocolos seguidos, você não vai ser multado. Porque a ideia deles é promover a fiscalização das empresas, mas também
promover o que a Constituição Federal ela diz, ela aplica as sanções em caso de tratamento de dados realizado em descumprimento à legislação mediante um processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa. Então não vai ser assim, olha, houve a denúncia, já vou lá e já aplico a multa, não. Vai ter um processo administrativo, você vai ter um prazo para apresentar as suas evidências de cumprimento da LGPD, provar que foi por motivo alheio à sua vontade, um ataque hacker, né, por exemplo, que houve esse vazamento, que não foi displicência sua e do seu encarregado de proteção de dados ou dos setores da sua empresa de tecnologia da informação e de segurança da informação que fazem a segurança dos dados pessoais dentro da sua empresa. Então, você vai ter o direito a um processo administrativo com a ampla defesa e o contraditório, respeitando o que a Constituição Federal nos garante. Então, é muito importante você entender. A NPD vai, num primeiro momento, fazer as regulamentações, né, que há essa necessidade, o que mais grita da LGPD são essas regulamentações, então 30% da LGPD depende dessas regulamentações, mas também ela vai trazer o aculturamento. Então, os brasileiros, os titulares desses dados pessoais, vão estar mais espertinhos, eles vão questionar, eles vão argumentar, eles vão querer ter contato com o encarregado de proteção de dados da sua empresa, eles vão solicitar informações do armazenamento, do tratamento, do uso, solicitar a exclusão, solicitar o descarte de acordo com a lei, e aí você vai precisar mostrar para a NPD evidências disso, caso haja uma denúncia. Ah, eu pedi exclusão, ninguém me deu bola, não sei se eles fizeram, eu quero saber a NPD vai questionar a tua empresa. E você vai precisar mostrar evidências que aquilo foi atendido e que, de repente, foi um erro lá, o consumidor que não viu que vocês responderam o e-mail e caiu na caixa de spam dele, mas vocês tinham respondido e você manda lá uma evidência. É muito sério, é muita coisa, é muito detalhe. Então, a NPD, ela vai, no primeiro momento, regulamentar a LGPD, criar as diretrizes do Plano Nacional de Proteção de Dados Nacional, ela vai fazer todos esses procedimentos de governança que são necessários, trazer para a população conhecimento sobre a LGPD e assim começar o processo de fiscalização. Mas como eu falei, não pense que porque a NPD não pode multar. Ainda ela vai começar a multar a partir de agosto de 2021, que o Poder Judiciário, o PROCON e o Ministério Público já não estão fazendo esse papel. Então fica esperto que as coisas estão acontecendo muito rápido. E nós temos aquele problema também, se você não está cumprindo a LGPD e o seu concorrente descobrir, ele mesmo pode denunciar você. Então, a concorrência também, ela vai ficar de olho em você. Será que o meu concorrente, que de repente está tirando uma fatia do meu mercado, está cumprindo a LGPD? Não está, então vamos fazer uma denúncia contra ele. Isso também pode acontecer. São muitos cenários que podem se apresentar. Então, preste atenção em tudo que a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tem de atribuição, que vai começar a implementar. E a sua parte, como empresa, é adequar a sua empresa à Lei Geral de Proteção de Dados e se comunicar de uma forma assertiva através do encarregado de proteção de dados da sua empresa com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E assim, o titular dos dados pessoais também vai ficar feliz, todos ficam felizes, os dados são preservados, protegidos, assim como nós todos queremos. Gente, eu espero que esse conteúdo tenha feito muito sentido para você, eu tenho agregado valor, explicado a importância da autoridade nacional e todas as suas atribuições, todas as obrigações que ela tem por lei de cumprir para que os nossos dados pessoais possam ser protegidos por todas as empresas que os detenham. E eu aproveito essa oportunidade também para desejar a todos vocês que estão me assistindo aqui ao vivo e aquele também que está me assistindo gravado, um bom Natal com toda a sua família, com muito amor e muita paz e principalmente muita harmonia. E na semana que vem, na quarta-feira, que também vai ser antivéspera de Ano Novo, eu estarei aqui com vocês de novo trazendo mais conteúdo de valor. Não saia dessa live sem deixar um comentário aqui embaixo, sem deixar a sua curtida ou o seu like se você estiver no YouTube
muita gratidão pela sua presença e até a próxima quarta-feira, 21 horas. Eu vejo vocês lá.